normal, né, que nós já tínhamos isso aí estabelecido, né? Então, disputa normal entre os candidatos. Eu me lembro que eu participei da lista, né? E o governador era o Dr. Vitor Buarque, e nós fomos o escolhido. E assumimos aí no dia, acho que 2 de maio de 98. Nós, antes de assumirmos o cargo de Procurador-Geral de Justiça, nós fomos subprocurador-geral do período em que Elcide Souza foi Procurador-Geral de Justiça. Então, fiquei lá 4 anos. E lá nós passamos por um período de adaptação, né, do Ministério Público à Constituição de 88 e também à Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Na parte administrativa, né, a gente pensou muito foi no planejamento. E dentro do Estado brasileiro, o planejamento passa pelo PPA, Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é anual, e a Lei Orçamentária Anual. São esses 3 instrumentos básicos, né? Então, o planejamento tinha de começar lá no PPA. Então, qual é a infraestrutura que o Ministério Público precisava para prestar o seu serviço de qualidade e de quantidade para a população, né, coletivamente considerada? Essa era a pergunta que a gente fazia. E outra coisa também, nós pensávamos sempre em atacar as causas dos problemas e não os efeitos. A gente tinha que trabalhar preventivamente, né? Então, o promotor de justiça, né, o procurador de justiça, devia ser igual ao radar, né, verificar o que está ocorrendo no seu local, né, de atribuições e adotar as providências no campo preventivo antes que o fato acontecesse. E naqueles temas que o Ministério Público enfrenta, né, saúde, educação, pessoa com deficiência, criança, adolescente, criminal, né, a questão da corrupção e por aí vai. Então essa que era a ideia. Durante o governo do Dr. Vitor, né, quando fui Procurador-Geral de Justiça, havia umas dificuldades do Estado do Espírito Santo em se tratando da parte financeira, né? Então havia muita dificuldade e nós passamos por isso, né? Agora, toda a adaptação legislativa, né, nós conseguimos do governo do Dr. Vitor Buarque, que ele até incentivava que a gente fizesse as adaptações à Constituição Federal, à Lei Orgânica, né, principalmente em relação à autonomia financeira, autonomia administrativa. A autonomia funcional já era algo normal dentro do Ministério Público Brasileiro, né? Então era consolidar a autonomia administrativa e financeira, porque nós dependíamos do Poder Executivo, né? Então, por exemplo, a folha de pagamento era feita lá na Secretaria de Administração, né? Todos os nossos dados estavam lá. Então, para tirar a folha, por exemplo, de lá e trazer para o Ministério Público, houve uma dificuldade. Primeiro, nós não tínhamos um programa que se adequasse às necessidades do Ministério Público. Aí conseguimos, tinha dois servidores que vieram lá de Tocantins e eles tinham uma experiência e elaboraram essa folha de pagamento dentro das necessidades do Ministério Público. E aí nós começamos a rodar essa folha aqui e depois ela se consolidou de forma natural, né? Então nós pegamos, tanto o Elci como nós, a fase de transição, né, do Ministério Público, que deveria ser adequado à Constituição Federal e à Lei Orgânica Nacional. Em relação, por exemplo, à adaptação da Lei Orgânica do Ministério Público, né, houve antes do Elci um esforço, né, porque cada um vai construindo um degrau, né? Houve um esforço, sim. Mas aí o Elci, ele fez uma reunião com todos os membros do Ministério Público, lá em Vila Velha, onde se discutiu, através de comissões temáticas, né,
o projeto da Lei Orgânica do Ministério Público. E disso aí nasceu o projeto, depois ele saiu para concorrer ao cargo de Procurador-Geral na segunda gestão, e eu fiquei como subprocurador-geral respondendo. Foi até que nós encaminhamos o projeto para a Assembleia Legislativa. Aí tivemos lá, depois alguns vetos, né? Mas a coisa foi se normalizando e saiu a Lei Orgânica do Ministério Público, que, de uma maneira natural, tem de ser sempre atualizada, né? O mundo é dinâmico, né? Tudo tem de ser atualizado. A outra preocupação foi o plano de carreira do pessoal administrativo, né? Nós tínhamos alguns servidores do Executivo à disposição do Ministério Público, não tinha um plano de carreira. Aí tinha uma funcionária aqui chamada Raquel, que tinha expertise na área, e ela elaborou o projeto, né? Ela não era do Ministério Público ainda não. Elaborou o projeto e foi aprovado lá pela Assembleia Legislativa. Depois houve o veto total no projeto de lei, depois a Assembleia derrubou o veto total e nasceu então o plano de carreira, né? A situação, a dificuldade da época era financeira, né? Então tudo que a gente fizesse tinha essa questão financeira atrás. Não, sempre foi uma relação de respeito, né, entre as instituições. A própria Assembleia Legislativa, né, eu lembro-me que o presidente, na época eu estava lá, eu acho que era o Zé Carlos Grátis, é uma pessoa que nunca nos pediu absolutamente nada de benefício, nunca teve esse tipo de conversa, né? Então tramitava de maneira natural. O que a gente dizia é que nós precisávamos estruturar uma instituição, né, para atender aos anseios da população. O Ministério Público foi sendo estruturado, né, cada um com as suas atribuições, né, e com a sua autonomia funcional, trabalhar isso à exaustão. Essa que era vamos dizer, a orientação, né, da cúpula do Ministério Público. Cada um cumprisse o seu dever à luz da legislação e ponto final. A criação das promotorias de justiça, né, e depois foi a implementação disso, né, que nós tínhamos antes, o promotor de justiça ele era o promotor de justiça da comarca tal, o promotor de justiça junto à vara tal, né, nós acabamos com isso, nós acabamos devido à adequação à Lei Orgânica Nacional, né. Então ele começou a ocupar funções dentro de uma promotoria de justiça específica. Então tinha a promotoria de justiça geral, que abrangia a maioria dos municípios do estado do Espírito Santo, né? Realmente eram aquelas comarcas de primeira instância. Tinha as promotorias cumulativas, onde eram comarcas que tinham mais de uma vara, né? E tinha as especiais, né? Aí a gente começou a dividi-las, principalmente a grande divisão criminal, civil e da infância e juventude, né? Que a criança e o adolescente tem prioridade absoluta. Então essa era a ideia central. E a promotoria, né, tomar as providências em relação àquele território onde ela tinha atribuições. Nós tínhamos uma ideia assim da informatização. A informatização como ferramenta, né, de trabalho. Só que ainda era uma coisa muito cara, né? E tinha mais. Nós tínhamos membros do Ministério Público e até funcionários mais antigos não tinham, né, ainda a facilidade de lidar com essas tecnologias. É diferente hoje. Hoje você tem tecnologia e você tem os jovens aí que têm facilidade de trabalhar com as tecnologias, né? Então é o momento da gente poder dar grandes avanços usando essas duas vertentes, né? Na época não, tinha muitos que tinham ainda o costume da máquina de escrever, né? Então fase de transição, de adaptação. Então houve essas dificuldades
momentâneas, mas todo mundo foi se adequando e evoluindo. Existe uma lei natural que é a lei da evolução. A gente tem de respeitá-la, se adequar sempre às tecnologias novas, né? E aproveitar, né, o talento dos jovens de hoje, no sentido de usar essas tecnologias em favor do bem comum, em favor das pessoas, né, coletivamente consideradas, né? E que todas as pessoas são importantes. Entendeu? O que de maior valor, né, o planeta tem são os seres vivos, né? O ser humano, principalmente, que tem de ser respeitado nos seus direitos, nas suas aspirações, né? E a gente tem várias maneiras de matar, né? Então, nunca matar a esperança de uma sociedade.